Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo jóia por aí? Então, eu sou Karen Chiqueto Eu sou o Cris Costa. e a gente está aqui para a gente gravar esse primeiro vídeo falando um pouquinho dessa semana aí sobre relacionamentos. E a gente quer trazer aí o primeiro pilar que traz esses desentendimentos nos relacionamentos. A nossa ideia é realmente nesse primeiro vídeo, já abrir um pouquinho alguns conceitos e trazer para você algumas práticas importantes aí que vão, como a Karen colocou, revolucionar os relacionamentos de vocês. Bom? E vamos começar nos apresentando, né? Não são todas as pessoas que nos conhecem, né? Não, provavelmente não. Então, eu sou coach integral sistêmico, master coach emocional e tenho um viés muito grande trabalhando com famílias, mulheres, mães e crianças. Bacana. Eu tenho alguns projetos junto com a Karen, como esse projeto de famílias, relacionamentos também. Tenho um trabalho voltado também para empresas e gestores, né? Mas enfim, a nossa missão, o nosso trabalho é ajudar as pessoas, famílias e empresas a pararem de patinar e descomplicar um pouquinho dessa rotina. Nós somos casados há 13 anos e temos 4 filhos, então tem uma dinâmica bem interessante em casa. 4 filhos, quem não nos conhece deve ter assustado agora na cadeira. Então assim, a ideia é a gente trazer o que dá certo pra gente, na prática, ali na nossa experiência própria, também com vários conteúdos e experiências que a gente tem, com muito estudo, muita base teórica, científica. Então a ideia é a gente compilar tudo isso e nessa semana aqui a gente trazer um pouquinho desses relacionamentos aí, o que funciona e o que não funciona, tá bom? E aí a gente já selecionou 3 pilares, 3 pontos principais que a gente quer trabalhar nessa semana aqui, tá joia? E aí tem um pouquinho, a gente discutia e falava antes de vir para cá também do porquê do nome. É verdade. Por que desse nome, por que da figurinha dos Cruz? Tem gente curiosa, ela falando, nossa, gostei do nome. A gente queria trazer, na verdade, um conceito de família, né? E aí, para quem já viu a série, o seriado Eu, a Patroa e as Crianças, é uma série, uma comédia, que tem aí uma família grande, que tem muita bagunça, mas as coisas ali, de certa forma, funcionam, mesmo que na bagunça. E a gente quis trazer um pouquinho dessa analogia aí pra gente entender, olhar para essa dinâmica familiar e a gente poder descomplicar o que tá pegando. E aí quando a gente olha para as figurinhas dos clubes lá que a gente colocou de fundo, né, a provocação foi bem na linha de que, né, como nós não vivemos mais na época das cavernas, a gente pode resolver as nossas dificuldades de relacionamento um pouquinho diferente talvez do que está lá. Exatamente, não é no porrete, como era antigamente. Nem sempre, pelo menos. Bom, então vamos lá. A gente quer trazer então aqui o primeiro pilar, que a gente já deu uma provocação lá no grupo, nessa manhã, falar um pouquinho sobre vício emocional. Então, vocês sabem o que é vício? O que exatamente acontece num vício? Porque geralmente quando a gente fala de vício emocional, eu acho que o que as pessoas se recordam, lembram ou pensam no vício tradicional. Quando a gente fala vício de bebida, vício no doce, vício no álcool, vício no cigarro. Então, quando a gente fala a palavra vício, começa a remeter muito para isso. É um vício químico, na verdade, né? Esses outros de drogas, de cigarro, ele é um vício químico. E o que acontece nesse vício químico? Quando a pessoa ela ingere essa droga, ou mesmo cigarro, ou a bebida, ela ingere, acontece toda uma mudança neurológica, que libera aí neurotransmissores, neurohormônios, que faz a pessoa se sentir de uma determinada forma. Então, o viciado em si, ele está buscando essa sensação, né? Então, às vezes a gente sabe que o vício na droga é ruim, mas se a pessoa está buscando aquela boa sensação que ele tem ao consumir a droga. Aquela química específica, né? Que o corpo encontrou uma maneira de suprir essa química através daquele vício, né? Cigarro, bebida, enfim. E quando a gente traz para as emoções, quando a gente fala de vício emocional, aí nós estamos falando de um conceito muito parecido. Quando eu experimento uma determinada emoção por diversas vezes, de maneira bem recorrente na minha vida, essa emoção gera uma química específica também para o meu corpo, né? Todas as emoções geram uma química específica. A raiva gera uma química específica, a preocupação, a própria procrastinação, sentir-se humilhado,
o sentir-se rejeitado, abandonado, tudo isso gera uma química específica no meu corpo. E se isso acontece de modo recorrente na minha vida, o meu corpo, e aí é o mais louco de tudo, vicia naquela química. E ele passa a buscar aquilo em todas as circunstâncias. Assim como o viciado, ele procura a bebida, ele procura o cigarro, deixa sempre ali a mão, né? O vício emocional também vai nos fazer buscar essa emoção, essa sensação através dos nossos relacionamentos. E, gente, o que sustenta o vício emocional? São os nossos relacionamentos. Só antes da gente entrar nessa questão de relacionamentos, para o pessoal entender. Cris, Karen, vocês estão querendo dizer que eu posso ser viciado em ser rejeitado? Que eu posso ser uma pessoa viciada em me estressar, em sentir raiva, em não dar certo na vida, em não ter dinheiro? Sim, nós estamos dizendo exatamente isso, de que tanto eu quanto você, com certeza, tem alguns vícios emocionais e você está vivendo a sua vida buscando garantir que você beba um pouquinho mais desse vício, que o teu corpo beba desse vício. E como é o caminho que ele encontrou para beber dessa química que ele se acostumou a beber, ele vai procurar por mais vezes disso. Então tem pessoas, nem sempre o vício é ruim. Tem pessoas que são viciadas em academia, né? Em atividade física. Por quê? Porque na hora que ele faz atividade física, que ele cumpre lá o que ele se programou, tem toda uma liberação de dopamina, de endorfinas, de serotonina e o organismo se vicia naquilo. Então a pessoa ela busca o exercício físico justamente para ter aquela química, aquela neuroquímica no organismo. E aí ele tende a ser mais disciplinado e não voltar à academia. Tem gente que vai na academia de segunda a domingo, né? Tá todos os dias lá. É um tipo de vício, tá? Só que traz um benefício, né? Então esse vício traz um certo benefício. Muitos de nós temos vícios emocionais, na verdade todos temos vícios emocionais. Alguns são prejudiciais e outros nem tanto. Tá? E aí a ideia é a gente entender o que é esse vício emocional e reconhecer isso na nossa vida. Só que a grande questão, a Karen falou sobre benefício, é que todos os nossos vícios, todos eles, estes vícios emocionais inclusive, trazem algum benefício, trazem alguma segurança para o nosso sistema nervoso, que se acostumou com aquela química, que se acostumou com aquela misturinha de hormônios e neurotransmissores específicas e se sente seguro ali. Então, quando eu me irrito, ou quando eu me sinto humilhado ou rejeitado, ou quando eu participo de um relacionamento abusivo, aquela química específica que me remete a algo que eu já conheço, ela traz um benefício. O benefício da segurança, de se sentir protegido. É um benefício imediato, mas transitório, né? Porque depois tem outra neuroquímica, outras situações que acontecem, que a pessoa acaba não saindo daquilo ali e acaba sendo um relacionamento abusivo. Tá? Ok, e aí entra o que a Karen estava falando. Como é que esses vícios emocionais, eles acontecem, eles se sustentam na nossa vida? Através dos nossos relacionamentos. Eu bebo do meu vício emocional através dos relacionamentos com as pessoas. A pessoa que se relaciona comigo, ela bebe do vício emocional dela se relacionando comigo. Então, é como se fosse uma dinâmica assim, onde eu dou, vamos falar aqui do nosso relacionamento eu com a Karen. Eu dou para a Karen daquilo que ela é viciada e ela dá para mim daquilo em que eu sou viciado. E esse vício emocional sustenta o nosso relacionamento de uma maneira totalmente disfuncional. Aí onde surgem as dificuldades, os problemas, as discussões e as reclamações dos relacionamentos. Mas saiba você ou não, entenda você ou não, é exatamente essa dinâmica do vício emocional que está sustentando que o seu relacionamento esteja disfuncional do jeito que está hoje. E esses relacionamentos, eles podem ser tanto em amizades, a gente procurar amizades que nos sustentam naquele vício, parceiros, o cônjuge, pais e filhos, né? Acontece muitas vezes dos pais alimentarem um vício na criança e a criança está alimentando o vício no pai, tá? Então nesses relacionamentos é recíproco ali, tá? Então um alimenta o vício do outro. Então é importante a gente reconhecer isso, tá bom? Esses vícios, eles vão se sustentar realmente dentro dos nossos relacionamentos
E dessa maneira a gente começa a repetir determinados modelos e tipos de relacionamento. Então é muito comum nos processos que a gente realiza aqui, né, tanto eu quanto a Karen, nós realizamos processos de coaching e as pessoas quando chegam para nós dentro desses processos, é muito comum que algumas reclamações delas sejam sustentadas em não é possível, os meus relacionamentos se repetem, né? As coisas se repetem, eu não aguento mais, a pessoa às vezes fala assim, eu não aguento mais, todo mundo nesse mundo, todas as pessoas com quem eu convivo são dessa forma. Eu atendo muitas mulheres que elas falam, nossa, mas eu sempre atraio o mesmo tipo de homem. Por quê? Porque o vício que ela traz ali, ela acaba atraindo aquele tipo de homem que faz aquela determinada ação, aquele determinado comportamento que vai trazer nela uma sensação, aquela neuroquímica que ela tanto busca. Então vamos lá, aonde que a gente está querendo chegar com isso tudo então? Sabe aquelas reclamações que você vive fazendo, ou fala, ou de repente só pensa para o teu cônjuge ou para alguém com quem você se relaciona, que essa pessoa não muda, que aquilo te incomoda, isso me irrita, isso me estressa, ele não me ouve, e aí vai trazendo várias situações, várias reclamações. Isso tem a ver com o vício que você tem. Fala, Cris, para, como assim, Karen, o que vocês estão me dizendo? Vocês querem dizer que eu, de alguma forma, estou provocando isso tudo? Sim, é exatamente isso que a gente quer dizer. Toda essa disfunção que você vive muitas vezes dentro dos relacionamentos e todas essas reclamações a respeito do comportamento do outro para com você, você pode até reclamar, mas lá no fundo você é viciada nisso porque isso sustenta o teu vício emocional. E você que busca. Duro falar isso, mas é isso. Você que busca isso, tá? Ah, mas é a pessoa que fala tal coisa, é ele que fica no celular e que não sai do celular, é ele que não sei o quê. Cara, alguma coisa você está fazendo que gera um gatilho nessa pessoa que ela reage dessa forma. E aí a gente já vai entrar aqui numa ferramenta muito bacana, num exercício muito bacana para a gente justamente mapear esse vício, esse ciclo vicioso que existe e vocês entenderem onde que vocês podem trabalhar e mudar e mexer que vai transformar esse relacionamento. Topa? Vamos lá, pessoal? Então, essa ferramenta a gente separa em 4 colunas, que são 4 momentos em que a gente analisa esse ciclo como um todo. Então, o primeiro momento ali, a gente pensa em situações em que situações que o outro faz, ações que o outro faz, que nos traz uma sensação ruim, que nos incomoda. Então, o que me gera uma irritação, um estresse, um nervoso, uma raiva. Então, quais são as ações, comportamentos, padrões de comportamentos que o outro tem que me traz uma sensação ruim? Então vamos lá, vamos tornar isso aqui mais prático ainda, deixa eu te ajudar. Se você precisar agora, para um pouquinho esse vídeo, busca uma folha de papel em branco e você vai colocar essa folha, vai dividir essa folha de papel em 4 colunas, ok? Então na primeira coluna você vai colocar ali em cima, comportamento do outro. E nesse comportamento do outro, você vai listar aí 4 comportamentos que essa outra pessoa tem e que te incomodam. Eu falo que essa é a hora da verdade, aqui é a hora de você aproveitar, tá bom? Então, escolhe um relacionamento que você quer trabalhar, que você quer entender essa questão do vício emocional e você vai colocar ali 4 colunas. Primeira coluna, comportamento do outro. E aí você vai listar quais são os 4 comportamentos que mais me incomodam no outro. Tá? É o seu cônjuge, é seu filho, é seu pai, sua mãe, seu colega, seu chefe, não importa, né? O nosso foco aqui é muito mais o casal, mas você pode fazer para qualquer relacionamento que funciona, tá bom? Então lista aí 4 comportamentos do outro que me incomoda e eu vou dar uma chance para a Karen aqui ao vivo a fazer isso comigo. Então ela vai trazer aqui 4, não, vamos ficar em 2, vai. Não vai perder a oportunidade. Para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos fazer isso com 2 comportamentos, e até para eu não ficar muito chateado aqui também, nós vamos fazer com 2, você pode fazer com 4 comportamentos, que é bem bacana também. Então vamos lá, a Karen vai dizer agora 2 comportamentos meus que incomodam bastante ela. Pega leve. É que eu não pensei muito não. Eu peguei ela surpresa, pega leve. Então vamos lá. Vamos pegar com o comportamento de ficar no celular. Isso eu já falei pra ele. Eu fico muito no celular? À noite. A gente vai dormir e ele pega o celular pra assistir seriado. Você isso já me viu? irrita.
Isso eu já falei pra ele. Você já viu a dificuldade em assumir, né? Eu faço isso mesmo, eu perguntei, mas eu vou anotar. Então eu anoto aqui, né? Vocês não, conselho, tá? Não façam isso em pares ainda, faz sozinho. Você vai anotar os comportamentos do outro sem falar nada pra ele. Exatamente, faça sozinho. Então, ficar no celular. Esse é um comportamento que me incomoda. Talvez para você seja outro, pode ser esse mesmo. Então, um comportamento que o outro faça, uma ação, uma atitude que o outro tem que te incomoda. Coloca na primeira coluna. Esse daqui é leve, vai tranquilo, vai, mais um, dá mais uma chance, dois comportamentos. Nossa, ele me estressa muito com relação ao horário, de ficar no pé com relação ao horário, fica cobrando. Ele fica... Como é que você quer que escreva isso? Fala aí. Estresse... Estresse. Na verdade, ele fica acelerando na hora de sair. É isso que ele faz, fica acelerando na hora de sair. Na hora de sair. Ok, gente? Perceberam? São dois comportamentos. É importante que você entenda a diferença entre sentimento e comportamento. Comportamento é algo que o outro faz. Bom? Exatamente. Então, aqui, ficar no celular à noite assistindo seriado e acelerar na hora de sair dos compromissos. Primeira coluna, lembrando, comportamento do outro. Segunda coluna, então, aqui do lado você vai colocar assim. Eu deixo mais um. Não, só deixei dois. Ó, eu não vou deixar entregar esse não, deixa pra outra hora. Eu sei que vocês vão ficar curiosos, mas eu não entrego agora não. Vamos fazer dois, senão não dá tempo. Vamos lá, vamos pegar o primeiro comportamento. Então a gente vai fazer em linha. Sim, mas a gente não falou que ele vai pôr na segunda coluna. Então, aí a gente passa pra segunda coluna na primeira linha. O que é que você vai fazer? Primeira coluna, comportamento do outro. Segunda coluna agora, sentimento meu. Agora a Karen vai falar de como ela se sente diante desse meu comportamento, ok? Então, primeira coluninha lá, comportamento do outro, que no caso sou eu aqui dentro. E agora ela vai falar do sentimento. Então, quando ele fica no celular, eu fico irritada. Eu fico incomodada. Na verdade, é irritação mesmo. Isso me dá... Não é raiva, não é nervoso, eu fico irritada. Então, é importante, olha bacana como é importante a gente ter essa percepção das nossas emoções, Isso também é um autoconhecimento. Então, como é que eu me sinto quando ele fica no celular? Eu fico irritada. É essa a sensação. Irritação. Irritada e incomodada. Foi o que eu anotei aqui. Sentimento dela, irritada e incomodada. E aí a segunda reclamação do comportamento. Quando ele fica acelerando, cara, essa eu fico estressada. Essa eu fico brava. Essa eu fico com raiva. Então eu fico mais estressada mesmo. Sabe aquela sensação de estresse, de pressão, me sinto pressionada? E aí vem o estresse. Então, segunda coluna. O sentimento que eu tenho quando a pessoa age daquela forma, Aí agora, você mesmo precisa dizer assim, como é que eu me comporto quando me sinto assim? Então, terceira coluna você vai colocar ali, meu comportamento. Então, primeira coluna, comportamento do outro. Segunda coluna, sentimento meu. Terceira coluna, meu comportamento. Então, vamos lá. Eu fico no celular à noite assistindo seriado. Fico irritada e eu reajo como? Como que eu me comporto diante dessa irritação? Cara, começo a reclamar. E aí eu reclamo. Então eu fico falando, reclamo. Mas não sai desse celular, mas até agora, Reclamação. É reclamação mesmo, Okay. começa a reclamar. Entende de novo a diferença entre sentimento e comportamento? Reclamar é um comportamento, irritação, incômodo é o sentimento. Então, aí segunda linha de novo. Na verdade, acho que uma reclamação e uma cobrança, É uma reclamação e uma cobrança. Tem as cutucadas, Aquela coisa assim, cara, você não vai largar disso? De novo, mas ontem você não tava? Vamos lá, vamos voltar aqui. Foco. Vamos lá. Gostei de falar. Tá vendo? Foco, eu acelerando ela. Vocês estão percebendo? Acelerando, eu fico estressada, eu fico brava. Eu tô mostrando ao vivo pra vocês. Cara, e olha que engraçado. Quando ele me estressa, eu tô olhando o tempo ali, você não tá. Não tô olhando o tempo. Então, vamos lá. Quando ele me estressa e eu fico brava, eu me calmo. Eu fico na minha. Eu fico calada. Não, mas volta então. Eu fico acelerando ela na hora de sair. O sentimento é estresse, fica brava. E aí ela faz silêncio. Cala.
Comportamento. Lembra a terceira coluna? Meu comportamento. E aí, quarta e última coluna, sentimento do outro. Então, como eu me comporto, como o outro se comporta, comportamento do outro, sentimento meu comportamento, no caso a Karen, sentimento Agora a gente do outro. volta, ó. Então a gente começa o comportamento dele, Isso. como eu me sinto, como eu reajo e agora como ele se sente quando eu reajo dessa forma, tá? Então voltou para pensar no outro agora. E aí é importante que você busque se colocar no lugar do outro nesse momento e dizer como você percebe, acha ou imagina que ele se sente. Então, se vocês acham que eu ia responder, não. O exercício, ela vai responder de como ela acha que eu me sinto nesse momento. Tem que mostrar para eles como fazer o exercício na real. Vamos lá. Então, ele fica no celular, eu me sinto irritada, incomodada, eu começo a reclamar e cobrar. Como eu me sinto? Cara, ele se sente criticado, ele fica irritado. Criticado, irritado. Ele se sente pressionado, cobrado. Pressionado. Ok? Primeira linha completa. Segunda linha. Eu estou acelerando ela na hora de sair. Aí eu fico estressada, eu fico brava, eu faço silêncio em casa. Cara, isso eu acho que deixa ele estressado. Ele fica mais estressado, porque aí eu não falo. Terminou? Preencheu a ferramenta? O que você vai entender agora daí? Onde estão os meus vícios emocionais e onde estão os vícios emocionais dessa pessoa com quem eu me relaciono. Pega lá a coluna sentimento meu e lá estarão os teus vícios emocionais. Pega lá na coluna sentimento do outro e lá estarão os vícios emocionais dele. Ok? Trazendo para o exemplo prático nosso novamente, a gente consegue destacar que a Karen é viciada em ficar estressada e irritada. E, por outro lado, eu sou viciado em me sentir criticado e pressionado. Então, eu tenho o vício de me sentir criticado e pressionado, e a Karen tem o vício de se sentir irritada e estressada. O que eu faço agora? E agora? Eu olho para essa ferramenta e eu faço ela buscando de baixo para cima. Eu vou explicar como ela funciona então. Olha só. Eu estou estressado, eu vou usar só os elementos que a gente trouxe aqui, tá? Eu estou estressado, aí eu fico no celular à noite assistindo seriado. A forma dele relaxar. A Karen fica irritada, reclama e cobra, aí eu me sinto criticado, pressionado. Me sentindo pressionado, eu começo a acelerar. Na hora de sair, começo a acelerar ela em tudo aquilo que a gente tem que fazer. Ela se sente estressada, faz silêncio, se cala e eu fico estressado e me sinto mais pressionado ainda. O que a gente quer dizer com isso? Nós estamos sustentando o vício um do outro. Entendeu? E é assim que funciona em todas as relações. Em todas. Sempre quando a gente junta dois seres humaninhos aí, vai existir essa relação, esse ciclo. Tá? E a ideia é então vocês olharem lá qual que é o sentimento que cada um está trazendo, está sentindo e qual é o vício que vocês estão tendo nessa relação. Eu até ia colocar para vocês, depois dá uma olhadinha naquela coluna que a gente montou agora, sentimento meu. E lembra que a Karen pediu de manhã para você listar, relacionar alguns sentimentos que você sente com muita frequência? Olha lá, se estes sentimentos que você não tem, que você sente com muita frequência na sua semana, não estão batendo com aquilo que apareceu agora lá no seu relacionamento. E saiba, admita, assuma, você é viciado, você é viciada em sentir-se assim. E acaba buscando isso. Mas vamos lá, como é que eu resolvo isso, pelo amor de Deus? Fechar agora esse vídeo. E fechar esse ciclo. Como é que eu saio desse vício então, gente? Então, deixa eu não internar vocês numa clínica. Então, você já ouviu aquela frase que diz assim que onde um não quer, dois não brigam? O vício emocional ele só se sustenta porque existe dos dois lados duas pessoas bebendo daquele vício emocional. Exatamente. Quando uma dessas pessoas para de beber desse vício emocional, é impressionante como aquilo quebra esse sistema danoso, defeituoso, disfuncional e a relação começa a melhorar. E aí, então, como é que a gente vai fazer? A gente vai trazer o conceito da autorresponsabilidade. Eu tenho consciência desse meu vício e consciência de que eu atraio o vício no outro também. O que eu vou fazer? Eu vou mudar as minhas reações, tá? Aqui a gente está trabalhando nas atitudes, nos comportamentos.
Então ele fica no celular, isso me traz irritação, me traz incômodo. Em vez de eu reagir reclamando e cobrando, eu vou mudar a minha reação. A hora que eu mudo a minha reação, eu deixo de gerar nele aquela sensação, aquele sentimento que ele é viciado. Eu não bebendo do meu vício, vou parar de dar para ela beber do vício dela. Então, cara, eu não vou reclamar, não vou cobrar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um pedido, eu posso fazer um combinado com ele. Ah, sei que você está estressado, está cansado, assiste o teu seriado, mas amanhã a gente pode combinar outra coisa? Entende que a gente pode ir mudando a forma, em vez de eu ficar reclamando no negativo e cobrando, eu vou agir diferente. Ok, e aí, gente, o que precisa acontecer é realmente criar uma percepção de que o primeiro grande passo é esse, entender, eu tenho esse vício emocional e portanto eu preciso cuidar de mim. Mas é impressionante quando a gente traz as pessoas para dentro de um processo e a gente trabalha com as pessoas essa primeira clareza e percepção de, peraí, então quer dizer que eu sustento isso que eu tenho reclamado? Sim. E como é que eu posso fazer então para parar de dar para essa pessoa desse vício dela? E como é que eu posso parar de beber desse meu vício emocional? E é impressionante quando a gente faz isso, principalmente associado a algumas ferramentas e estratégias dentro dos nossos processos, como os relacionamentos mudam radicalmente e muito rápido. Gente, e é de uma semana para outra, de 2, 3 dias para outra. É muito rápido. Mudança de comportamento e reação. Pessoal, depois coloca aqui, pode ser no grupo, o que você achou desse vídeo, tira as tuas dúvidas. Cris, como é que eu faço? Cara, como é que eu faço com essa ferramenta? Estou com dúvida aqui, estou com dúvida ali. Tira as tuas dúvidas. A gente vai ajudando vocês lá. Tá? Aproveitem muito isso que a gente trouxe, porque na quarta-feira a gente vai trazer um segundo conceito sensacional, que vai talvez responder uma outra pergunta que você está aí agora na tua cabeça. Gente, de que modo mais prático ainda eu consigo quebrar esse ciclo vicioso onde eu me percebi agora? Tá legal? Pessoal, espero que tenha valido a pena aí esses minutinhos que vocês passaram com a gente. Um grande abraço para vocês, te aguardo na quarta. Valeu. Até breve, gente. Valeu, tchau, tchau.